Olá pessoal, eu sou a Fernanda, gerente comercial da Fanstation e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de conversar com um professor de primeira linha, que é o professor João Manuel. Muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, Kenji, obrigado a você. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês aqui no programa. João, você nasceu em São Paulo? Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Sul ali de São Paulo. Estudei aqui, vivi meu tempo todo aqui. Tá. Em que momento da tua vida que você falou assim, eu vou enveredar pelo caminho da educação e também acompanhar o que está acontecendo no mundo? O mundo está indo para a parte de computação, de internet, eu vou por aí. Onde foi esse insight que saiu? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar isso. A educação acho que foi natural, né? Eu sempre tive, uma paciência para explicar e para enfim, ajudar as pessoas a compreender um pouco, né? A computação, eu fui fisgado na adolescência, né? Então aqui era tudo muita novidade, a gente tinha pouco acesso. Eu consegui um acesso a um computador quando eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos, e ali eu me apaixonei, né? Eu achei que era bem diferente dos computadores de hoje, né? Completamente diferente. Você chegou a conhecer aquele CP500 da Prolog? Sim, então, exatamente esse. Era um Hotbit, né? Da CCE. Um Hotbit CCE na televisão, né? E a gente carregava os programas numa fita cassete. Certo. Não tinha disquete ainda. Era alguma coisa parecida com telejogo só, né? Isso, exatamente. Não tinha uma interface gráfica. Certo, entendi. Isso. E aí depois, enfim, eu fiquei encantado com aquilo, né? E tive a oportunidade de ter acesso a alguns computadores e foi ali que eu comecei a trabalhar realmente com informática, né? Com computação. Não fiz curso de datilografia, né? Que já teria me ajudado bastante. Datilografia, né? Mas enfim, depois disso, acho que a faculdade também me aprofundou um pouquinho mais no conhecimento, né? Eu sou formado em design, na época chamava desenho industrial, né? Mas a gente estava começando a nascer a computação gráfica, pelo menos aqui no Brasil. Sim. E aí eu acabei realmente tendo a sorte de sair da faculdade e trabalhar com computação gráfica. Então eu sempre tive... E você gostou a hora que você entrou assim nesse mundo? Total, sim. Eu sou encantado até hoje. Que você aguça a criatividade, né? Também acho. Ver a mesma coisa com outros olhos, né? Com outros olhos, né? E a gente tinha um problema, né, Kenji? Na minha adolescência, a informação era muito difícil, né? Então era tudo muito autodidata. Então a gente aprendia a consertar o computador para quando ele parasse de funcionar, programar o computador. Não tinha internet, né? Era um aprendizado bastante árduo ali, né? E aí eu fui trabalhar com games, né? Com videogames na Tectoy. E também, né, a gente não tinha acesso à informação de como fazer um game, a gente construía os games do zero, né? Era um trabalho bastante árduo. Tectoy era a SEGA? Isso, era a representante da SEGA do Brasil. Tinha aquele... Mega Drive e o Sonic. Isso, perfeito. O personagem principal ali da SEGA era o Sonic, né? Que tinha uma cabeça azul, né? Isso, era um porco-espinho. Era um porco-espinho? Entendi. E a Tectoy, enfim, na Tectoy foi que eu também realmente ampliei ali os meus conhecimentos. Logo depois que eu saí da Tectoy, eu já comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula para escolas de informática inicialmente, né? E depois entrei na carreira acadêmica mesmo, né? Faculdade. Naquela época existiu o que? SOS Computador? Databyte. Eu cheguei a ser coordenador de curso de uma unidade da Databyte. Eu lembro que saía propaganda na televisão, né? Isso. Databyte, futuro, alguma coisa assim, né? Interessante. Eu comecei ali na Databyte, aí depois... E era legal porque acho que você tinha pessoas ávidas por conhecer algo novo, né? Exato. Não era assim aquele negócio, por exemplo, tem muito curso aí da área de humanas, a pessoa isso é a mesmice, né? E era promissor, né? O olhinho brilhava, né? O olhinho brilhava, e existia uma esperança muito grande em conseguir um emprego, em melhorar de vida, né? A informática tem essa... tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade mesmo. Aí bacana, porque depois tudo aquilo foi evoluindo, né? Tudo aquilo foi evoluindo, eu fui dar aula numa universidade muito boa aqui de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade também porque estava começando
a entrar no currículo das faculdades a computação gráfica. Então eu fui indicado por uma fábrica de computadores, né, por uma empresa de computadores. Olha, o João Manuel, né, eu não sei se existia essa figura do endorsement, né, como a gente tem hoje, né? Certo. Hoje é influencer, né? Eu não era um influencer, eu não era um endorsement, mas enfim, esse fabricante de computadores me indicou na faculdade para dar aula. E eu comecei a dar aula. Tinha um computador para cada um ou não? Tinha Já. que dividir dois? Não, já tinha. Já tinha. Legal, bacana. Em 1998 a gente montou os laboratórios. Em 99 efetivamente começaram as aulas e era um aluno por computador. Era uma infraestrutura já bem pioneira naquele. Que bacana, legal. Não tinha internet. Ainda não tinha. Aí era uma rede local, né? Era uma rede local, exato. Aí depois, acho que demorou mais ou menos um ano para que a gente conseguisse ter a internet como um ambiente de estudo mesmo. Né? Aí foi outro... Foi outra revolução. Foi uma outra revolução. Aí eu comecei a dar aula nessa universidade, fui dar aula em pós-graduação, aí fiz mestrado, enfim, tem todo aquele caminho da jornada do professor, né? Tá, a jornada de executivo mesmo, né? Isso, bacana, que legal. E me fala aí da Abeduc. Então, a Abeduc foi uma ideia que algumas pessoas, né, alguns colegas e pessoal bastante inteligente, eu acho que todos lá... Não sei, hoje eu faço parte da Abeduc, então não sei se eu posso... Todos eles têm essa característica, né? E a gente, inicialmente por causa da pandemia, né, a gente percebeu um déficit muito grande na área da educação, as faculdades mandando embora os colegas, os professores, né, do futuro, a incerteza, exatamente. E eu fui chamado lá mais ou menos como uma parte mais técnica, né? Então a gente montou uma plataforma de EAD, montamos o site, justamente para poder fazer essa divulgação, né? Para poder fazer esse levantamento e essa ferramenta, né? Essa ferramenta de educação. Tá, interessante. E você ficou entusiasmado com o projeto? Sim, o projeto é lindo, né? O projeto da Abeduc é bem interessante, né? É bem interessante mesmo. A gente tem, acho que um campo aí para ser desbravado e para ser reconstruído, né? Em termos de educação, né? De reconstrução de novos caminhos, né? Tem aí uma importância bastante grande o que a gente tem para fazer aí na Abeduc. Que bacana. Não, e outra, nós temos que, mesmo nós professores que continuamos aí, cada vez a gente tem que aprender mais. O mundo está mudando. mudando muito rápido, né? Verdade. Está um ritmo acelerado, né? Tá. De novidade, de oportunidade, de tudo. Isso. Na tua opinião pessoal, você acha que o próximo modelo vai ser híbrido? Eu não tenho dúvida mesmo, né? Como acho que todos os setores passaram uma transformação muito grande. Eu não gosto de falar que passaram, né, Kendi? A gente sempre se transforma, né? Verdade. A escola tinha um atraso um pouco mais... Eu gosto daquela lei da transformação da energia, né? Isso, exatamente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. E isso é comprovado dia a dia. Exatamente. Eu acho que a escola tinha uma zona de conforto um pouco mais maior, mais ampla, né? Mas certamente a pandemia agora colocou a escola também num questionamento interessante, né? De como é que as coisas vão acontecer, né? Você como professor, educador, sabe que a gente sempre pensa nas gerações futuras, né? Exatamente. O que esses caras vão encontrar daqui a 10 anos, né? Mas eu acho que agora o intervalo diminuiu, a profundidade das coisas, né? A abrangência de todas essas mudanças agora são muito evidentes, né? São muito fortes mesmo. É verdade. São muito fortes. E eu acho que a Abeduc tem um caminho aí bem interessante para ser trilhado nesse caminho. São pessoas, né, que estão atentas, são pessoas curiosas, são pessoas inteligentes e são pessoas do bem, né? Que estão querendo fazer... A Benduc devia ser, né? João, e muitas vezes eu tenho encontrado alguns professores que falam, o que você acha? Eu acho o seguinte, você tem que, no menor espaço de tempo, se atualizar cada vez mais. Hoje as tecnologias ajudam nisso. Exato. Né? Eu acho que vão surgir mais aplicativos aí, João, para ajudar um pouquinho na construção do modelo de ensino. Viu? Eu não tenho dúvida, Kendi, eu também acho que tem mais aplicativos, novas ideias. Eu acho que
o maior impacto que a gente tem na comunicação, perdão, nessa transformação digital é a comunicação, né? Então hoje eu consigo falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, que conversa com uma outra pessoa. Verdade. A gente tirou esse distanciamento, a gente tirou toda a questão da língua, né? Antes era muito difícil, eu tinha que aprender uma língua para conversar com uma pessoa de outro país, né? Hoje chegou-se a um denominador comum aí de que fala-se inglês, desenvolve-se em russo, em chinês, e as coisas estão caminhando, né, numa velocidade. Como eu falei, eu acho que a velocidade e o acesso a tudo isso são duas molas muito importantes aí, né, para funcionar a gente para frente. Tá. E você, ainda como um profissional da área de tecnologia da informação, cada vez que saem coisas novas, você ainda vibra? É uma boa pergunta, vibro. Não é para tudo, mas a gente fica encantado mesmo, né? Hoje as possibilidades são muito grandes, sim. Mas eu ainda tenho aquela curiosidade, aquela vibração da novidade, né? Do novo. Você vê, logo a gente vai ter uma geração de celulares que ele vai abrir em dois, vai ficar parecido com um tablet. Sem dúvida. E tudo mais, né? E se a gente for ver, o software que levou o homem à Lua em 69, né? O celular de hoje tem 4 vezes mais software. Eu acho que muito mais, né? Muito mais, né? A capacidade de processamento, de armazenamento, a própria câmera fotográfica do celular já é uma coisa muito superior ao que a Apollo 11 levou, né? Exatamente, é verdade. Saturno 5 decolou daqui e levou lá na Apollo 11, né? Na missão Apollo. Sem dúvida, né? Hoje um celular tem um poder computacional brutal, né? Brutal. A gente tem uma ferramenta no bolso realmente poderosa. Isso, e eu tenho falado aí para os adolescentes, falo assim, olha, você tem uma ferramenta muito importante. Então, em vez de você gastar 10 horas por dia só no WhatsApp, no Instagram, procura aprender alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, eu também acho isso. O celular permite um mundo que a gente ainda nem começou a explorar, né? Então a questão do GPS do celular, né, o acelerômetro que tem no celular, as câmeras fotográficas, né, normalmente o celular tem duas, né, uma para frente e uma para trás. Isso, exatamente. Toda a questão da conectividade, você tem um equipamento ali, do que a gente conversou no comecinho do nosso bate-papo, né, que eu não existia a menor chance, né, lá quando eu tinha 13, 14 anos, um computador não fazia infinitamente menos coisa do que hoje faz um celular. E o ensino que a gente teve aí no Colégio do Estado era bom, né? Mas hoje em dia você consulta rapidamente, nós temos que pegar informações mais detalhadas no dicionário Aurélio, exato, né? Numa enciclopédia, a Barça, né? Enciclopédia e tal. Mas hoje você tem no Google tudo muito fácil. Exatamente. Tempo é uma coisa que eu sempre falo assim, que o tempo é um recurso escasso não renovável. Perdeu. Então, a única coisa que nós temos assim, excelente nas nossas mãos sempre é o tempo. Que se a gente souber administrar bem o tempo, né, nós teremos tudo aquilo que nós quisermos. Exatamente. Eu acho a questão do acesso também, né? Porque a sua escola tinha que ter uma biblioteca boa, né? Senão você tinha que se deslocar para ir numa outra biblioteca, né? Se eu quisesse trocar uma ideia com você, eu tinha que ir até a sua casa para a gente conversar. A questão do acesso que tem tudo a ver com o tempo, né? Porque no fundo a gente está economizando tempo, né? Então eu consulto várias fontes, eu converso com as pessoas sem perder tempo, né? Sem perder tempo. Então o valor do tempo realmente é o que a gente está mais ganhando com toda essa tecnologia ágil, né? Exato. E se você for ver, quer dizer, uma pessoa brilhante da era vitoriana sabia o equivalente ao conteúdo de um jornal só. Ah, sim, exatamente. E hoje você tem um mundo aos seus pés, mas tem que saber gerenciar bem. Tem que saber, você tem que saber filtrar, tem que saber muita informação, né? Então você precisa saber peneirar qual é a informação válida, a informação boa, a informação necessária naquele momento, né? Não é tudo que precisa naquela hora. E aquilo que, preferencialmente, para quem está estudando, aquilo que vai fazer a diferença para ele nos próximos estudos. Sem dúvida. O que é útil. Né? E por isso que muitos desses influencers, eles deveriam também colocar coisas de conteúdo bom.
Sem dúvida. Essa também é uma discussão de um lado fácil, né, que a gente percebe isso, né? É uma questão de qualidade, né, do que os influencers poderiam estar fazendo em relação a melhorar, né, a vida das pessoas, as dicas, tudo que eles fazem, né, poderia ser de uma maneira mais produtiva, né, mais colaborativa também. Colaborativa. Né? Tá bom. É isso aí. Ô, João, nós estamos aí nos instantes finais. Certo. Tá? Eu quero que você volte outras vezes. Com o maior prazer. Tá? Com o maior prazer. E eu queria que você deixasse aí teus contatos. Olha, eu acho que, bom, o e-mail talvez seja o melhor, Pode né? ser. João, sem acento, né? _ Manoel, @hotmail.com. Acho que eu vou repetir. João, _ Manoel, com o, @hotmail.com. Perfeito. João, muito obrigado. Imagina, obrigado sempre você. Um prazer imenso. Um prazer imenso. Rever, tá? Aprendo Tá bom. muito com você sempre. Imagina, que isso. Internautas, com os agradecimentos, então, a um dos fundadores da ABEDUC, João Manuel, professor da mais alta qualidade, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.